Olá a todos, Slava Jesus Cristo, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Celebramos nesse domingo a festa de Pentecostes, essa festa litúrgica da Igreja tão importante para cada um de nós. O dia em que o Espírito Santo se derramou sobre os apóstolos que estavam reunidos com Maria Santíssima no cenáculo em Jerusalém. A Igreja que é inaugurada de modo solene e a partir daí se estende por todo o mundo, através dos apóstolos, através, por consequência, dos bispos, padres, leigos, e hoje aqui estamos celebrando esse momento, como nós vemos na passagem Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Os apóstolos que estavam reunidos ali no cenáculo, Pentecostes que já existia no Antigo Testamento, já existia no povo hebreu, Pentecostes que na Antiguidade, no Antigo Testamento, tinha um significado da festa das colheitas, uma data que o povo hebreu celebrava como que em ação de graças as colheitas que eram realizadas. Também era conhecida como a festa da lei, como por tradição judaica, o povo comemorava a entrega das tábuas das leis em pedra a Moisés, do qual 50 dias após a Páscoa, a libertação do povo hebreu do Egito, Moisés recebe as tábuas da lei em tábuas de pedra. Mas a partir de Cristo que não veio para abolir, mas levar a lei à perfeição, passa a receber um novo sentido, um novo significado. Se cumpre aquilo que Jesus pediu em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4 e 5. Antes de subir ao céu, Jesus disse aos apóstolos: não se afastem de Jerusalém, mas esperem o cumprimento da promessa do Pai que ouvistes, disse ele. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados do Espírito Santo daqui a poucos dias. Os apóstolos foram batizados no Espírito Santo. E ao receberem o Espírito Santo em suas vidas e em seus corações, eles se tornam novos homens, renascidos da água e do Espírito. Aqueles homens que estavam com medo, fechados, diante daquilo que poderia acontecer com eles, depois de perderem o seu mestre, de estarem ali como que sós naquele instante, recebem o Espírito Santo e a partir daí se tornam testemunhas vivas, se tornam evangelhos vivos e se tornam novas pessoas, como Pedro, aquele homem fraco de fé que afundou nas águas, aquele homem que negou a Jesus 3 vezes, aquele homem que decepou a orelha do soldado mau, passa então a professar essa fé de um modo nunca feito antes. E ele é o primeiro a sair à frente e dizer as palavras: acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, que derramarei do meu Espírito sobre todo o ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas, os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei naqueles dias do meu Espírito e profetizarão. E após isso, cerca de 3 mil pessoas se convertem ao cristianismo, através das forças, das palavras e através dessa unção que se derramou através desse homem por meio do Espírito Santo. Esses homens que se tornaram testemunhas vivas, saíram pelo mundo para evangelizar, para anunciar o reino de Deus. E o mais belo de tudo isso é que nós também, a partir do momento em que somos batizados, nós recebemos o Espírito Santo em nós. É o que a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, vai dizer, que nós somos templos do Espírito Santo. E a partir do momento em que recebemos o Espírito Santo, por consequência, recebemos seus dons, os seus carismas, como os raios solares emanam do sol, os dons e os carismas, como nós vemos, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 12, no capítulo 13, 14, e em outras passagens também. É como esses raios solares que emanam do sol, dons para a nossa santificação pessoal,
para a santificação do próximo, para a santificação da igreja. É o Espírito Santo que, ao vir em nós, nos auxilia em nossa fraqueza. Romanos capítulo 8, versículo 26 vai dizer: o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Mas o Espírito Santo mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Nós temos o Espírito Santo desde o nosso batismo sacramental, e ele é conhecido como aquele que é o Consolador, aquele que é o intercessor paráclito, aquele que é o nosso advogado que vem em nosso auxílio. É ele quem nos ilumina, é ele que é o Espírito da verdade e que está em nós desde o momento em que somos batizados. E o primeiro passo para ele agir em nós e através de nós, para recebermos essa força que vem do alto, para termos esse advogado, esse intercessor, esse consolador, é a consciência de que temos ao Espírito Santo em nós, a consciência de que o batismo no Espírito Santo, o batismo sacramental, na realidade é uma porta de entrada para vivermos uma vida no Espírito. Nós temos a oportunidade e a condição de sermos testemunhas vivas do Evangelho, do mesmo modo que os apóstolos foram, e que tantos santos foram, impulsionados por essa ação do Espírito de Deus. Mas por vezes o que domina em nós são as obras da carne, por vezes são os pecados, os vícios. Nem sempre o fato de sermos batizados nos leva a uma vida no Espírito. E então o que é necessário a partir dessa consciência? Uma abertura dos nossos corações para essa ação espiritual em nossas vidas. E a partir dessa abertura, da qual o Espírito Santo age em nossa mente, em nossa razão e entendimento, mas também age em nossos corações pela experiência. Porque a esperança não nos engana, mas o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. É assim que está em Romanos capítulo 5, versículo 5. E através dessa experiência, desse entendimento, nós somos impelidos por meio do Espírito Santo a uma busca de santidade. É através do Espírito Santo, é por essa força que nós sentimos esse desejo, esse chamado a uma vida de oração, a uma vida sacramental, à devoção mariana, porque Maria é esposa do Espírito Santo. É através do Espírito Santo que nós vivemos uma vida fundamentada na Sagrada Escritura, porque a própria Palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo. E é por esse mesmo Espírito que nós caminhamos em uma vida de fé, pelo Espírito que é santo e que nos leva por esse caminho de santidade, que nos leva a se tornar novas pessoas através dessa vida espiritual. É através dele que nós deixamos de ter uma fé vazia, superficial, e passamos a ter uma fé viva, que nos leva a uma vida de intimidade com Jesus, essa vida no Espírito. E para isso se torne realidade em nós, a partir da nossa consciência, sermos templos do Espírito Santo, a partir da nossa abertura a essa experiência do amor de Deus, o próximo passo é pedir o Espírito Santo, é clamar sobre as nossas vidas. É a cada dia que se passa a rezar pedindo o Espírito Santo, dizendo: vem Espírito Santo sobre mim. Espírito Santo, o que nós iremos fazer juntos hoje é atualizar essa graça sacramental do batismo, é renovar essa fé por meio dessa ação que Deus nos dá a cada um de nós. Vivamos essa vida. Sejamos esses apóstolos do Espírito Santo e sejamos essas testemunhas vivas, estando na igreja, mas sendo igrejas vivas, testemunhando esse Evangelho, a exemplo dos apóstolos. Por isso nós dizemos, nessa data de Pentecostes: vem Espírito Santo.